Boa noite para todo mundo. O meu artigo, né, o artigo que eu vou acabar apresentando é o The Future Location of Research and Technology Transfer. Ele é de 1999 e ele é dos dois autores que a gente está tratando durante todo esse ciclo, né? E aí a principal questão desse material está até no título dele, né? Ele aborda principalmente a tripla hélice nesse modelo para explicar a transferência de tecnologia entre os atores, né? Entre os três atores ali que estão incluídos nela. E assim, eu tentei trazer, eu segui um pouco a ordem, sim, do material, mas eu acabei dando mais ênfase em algumas questões também, que eu achei interessantes, até trouxe um exemplo externo também, então eu acabei direcionando um pouco mais o conteúdo. Ele começa falando exatamente da inovação, né? Que a inovação ela está presente, cada vez mais presente na nossa vida, né? Ou a gente tem uma noção maior sobre ela, e consequentemente também no campo político, né? Que é uma das hélices ali na estrutura, né? E aí, como exemplo que eles trazem no material, foi a disputa das eleições dos Estados Unidos no ano 2000, que você tinha o Al Gore, né, que era o candidato do governo ali, concorrendo contra o George Bush, né? E um pouco antes da eleição, né, em 99, ou seja, um ano antes da eleição, foram incluídas diversas iniciativas tecnológicas e ambientais no orçamento dos Estados Unidos, principalmente com o objetivo de posicionar melhor o candidato da situação, que era o Al Gore na época, porque, de certa forma, já existia uma noção do poder que a tecnologia ou que o meio ambiente poderia ter também nesse cenário político, né? Acabou que o Al Gore não ganhou, né? Depois ele virou até um grande... até uma referência na questão ambiental, né? Ele tem até documentários que são premiados, né? Então, eu não lembro o nome, acho que é a Verdade Inconveniente, mas é algo nesse sentido. Então, ele acabou indo para outro campo também, né? E nos Estados Unidos teve um pouco essa questão mais política, né, mais de orçamento, e na União Europeia, essas políticas de ciência e tecnologia, elas acabaram migrando de algo muito específico, e aí no texto eles citam, né, a questão de veículos de transporte terrestre, aéreo, para questões com maior amplitude. Então, acabou se focando menos num tipo de veículo aqui no caso, mas num tipo de solução, e acabou se enxergando a inovação também num campo maior. E o que é interessante também nesse processo, né, de inovação ou desenvolvimento de produtos é que diversos tipos de profissionais eles foram sendo incluídos em equipes que desenvolviam produtos e serviços, né? Principalmente as ciências sociais, né? E trabalhando na modelagem de equipes. Então, você ter algo diverso, né? Hoje já tem materiais que comprovam isso. Então, você ter uma equipe diversa, você ter pessoas diversas, isso traz resultados, tanto na qualidade do que vai ser executado, quanto também financeiro, né? Então, empresas diversas, elas performam melhor na questão financeira, existem vários materiais sobre isso também. E o texto, né, acaba trazendo a questão também que foi falado, né, de as dinâmicas não lineares, né, na inovação, mas eu quero trazer um pouquinho da essência da Triple Helix que eles acabam abordando também, né, trazendo algumas questões até que a gente já comentou. Então, eu vou trazer o que mais me chamou a atenção, né, principalmente que as inovações elas surgem a partir de atrito, né. Então, quando existe uma questão ali para ser resolvida entre as hélices, né, há uma solução inovadora, né? Então, quando tudo está ocorrendo bem, tem até uma frase que eu vou passar mais adiante, mas
quando tudo está ocorrendo bem, tem alguma coisa errada, né? Então, o atrito, ele gera inovações. E ele tem que ser, de certa forma, o atrito ele tem que ser algo recorrente, né? Até estratégico, dependendo também. Também, né, o surgimento dessas ciências baseadas em elementos multidisciplinares, ou seja, a ciência da computação, ela foi criada após a guerra para entender a utilizar os dispositivos de melhores formas, né? E a ciência da computação, ela trouxe elementos de várias disciplinas, né? Seja matemática, engenharia elétrica, psicologia e filosofia. E o que acontece hoje, eu não coloquei aqui, mas o que acontece hoje é que a gente recombina a ciência da computação, que já é uma recombinação, né, de diversas disciplinas, com outras disciplinas também. Então, a gente tem conhecimentos que eles partem de uma base, né, uma base mais tradicional, e eles vão se desenvolvendo ao longo do caminho, trazendo outra disciplina, trazendo outros conhecimentos também, né? E isso é super positivo também, né? Até para que a inovação ela possa ocorrer, né? Porque inovação é você, de certa forma, entregar algo, resolvendo um problema ali de uma forma diferente, né? Então, quanto mais conhecimentos você tem, essa questão também desse rodízio de conhecimentos, esse fluxo de conhecimentos, você sempre vai conseguir entregar algo diferente do que já foi entregue. E aí tem também, né, a questão que o sistema de inovação ele acontece em diferentes dinâmicas, né? Então, de certa forma, são 3 dinâmicas que isso vem no texto. A primeira dinâmica, esse sistema ele acontece dentro de um contexto econômico, né? Então, se, por exemplo, as tecnologias no mercado operam de forma globalizada, global, o sistema nacional ele é um nível relevante de controle, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, acontece esse contexto econômico entre o Estado junto com a federação, por exemplo. Na Europa, acontece de forma multinacional com a União Europeia, até por ser um mercado menor, né, ser também muito próximo ali. Então, dentro de um contexto é definido o sistema de inovação que vai acontecer ali, né? O segundo sistema que eles trazem no material é o sistema recursivo, ou seja, é algo que se baseia em estudos anteriores, em estados anteriores, e aí as tecnologias elas acabam respeitando essa trajetória. Tá? Mas isso não quer dizer que esse caminho seja sempre uma linha reta, né? Existem possibilidades de mudanças radicais entre as gerações, então não é o que sempre foi feito que vai continuar sendo feito daquela forma, né? Teve uma aula, acho que foi uma das primeiras aulas, não sei se foi o professor que comentou, mas alguém comentou sobre um estudo de um tipo de motor para aeronave, alguma coisa assim, que aquilo depois de um tempo passou a ser obsoleto, né? Então, assim, é algo que você tem que ter uma transformação radical, porque aquilo não é mais utilizável, né? Então, aquilo não é mais uma inovação, então você tem que partir para outro também, não é uma linha reta, né? E o terceiro é a interatividade. Vou confessar que a interatividade foi o que eu menos entendi, tá? Então, mas como exemplo, no material, até assim, é a que menos é descrita também no material. Então, para mim faltou um pouco essa informação, como que ela funciona, mas eles trazem um estudo feito em 1983 do Hughes sobre a eletrificação da sociedade ocidental em termos de rede de fornecimento de energia. Então, a partir desse estudo, existe esse sistema de inovação também, essa diferente dinâmica do sistema de inovação. E aí as inovações, elas tendem a vir em ondas também, não em um contínuo. Então, até explicando um pouco essa questão das gerações, né? Não vai ser sempre da mesma forma, né? A gente, de vez em quando, tem algo muito disruptivo, como foram os celulares, os smartphones, né?
A própria indústria 4.0 também tem diversas questões ali que as soluções vão ser muito diferentes, né? O cenário vai acabar sendo muito diferente, né? E traz algumas definições também da Triple Helix. Eu vou passar um pouco mais resumidamente aqui, que é essa interação e negociação dos atores, que a gente já tem visto bastante. Economia baseada no conhecimento, então eles acabam repetindo também, reforçando aquilo que eles acreditam, aquilo que eles defendem também como modelo, né? que o professor já falou que não encara isso como um modelo, né? A não limitação dos papéis exercidos, né? Então, você pode ter, em um tipo de momento, um acadêmico, mas essa pessoa vai se tornar um empreendedor, né? Às vezes, no mesmo momento, ele é as duas coisas. Então, não tem essa definição de fronteiras, né? Tem até uma questão, né? Qual chapéu você está usando naquele momento, né? Então, em uma discussão, em uma negociação, né, qual é o seu papel, sendo que você representa ali dois, né? Então, existe essa questão também que gera até aquele desconforto, né? Aquela fricção que ela pode gerar novas soluções, gerar inovações também, né? E a intersecção, né? Então, essa questão de estar tudo conectado, né? Não é separado, é junto, né? Então, tem hora que se sobrepõe mesmo, e são esses atores que acabam sobrepondo também, né? Participando ali de mais de uma hélice, né? E aí, continuando, né, sobre a Triple Helix, historicamente, né, o texto traz que a indústria e o governo, eles sempre foram as principais instituições em sociedades industriais mais avançadas, né? Mas, isso em 99, eles acabaram observando que a academia já estava avançando nesse conhecimento, né? Então, ela estava começando a assumir um papel de protagonismo de forma mais global, assim, né? Porque ela já era protagonista em alguns pontos, né? Mas isso acabou sendo algo que a própria academia, no âmbito maior, ela acabou avançando esse conhecimento. E a universidade, né? Trazem isso também. A universidade é a instituição onde esse desenvolvimento econômico, ele acontece em grupos de pesquisa, em incubadores, em parques científicos, né, em outras ações, né, e até traz um exemplo interessante, né, que assim, uma empresa fundada por um docente, por exemplo, ela pode ser capitalizada pela própria universidade, né, não sendo apenas uma instituição de pesquisa. Então, a própria universidade, ela pode ajudar projetos a virarem empresas, né? Então, a incubadora, ela tem esse papel, né, de ajudar no desenvolvimento mais intelectual, né, mas também tem diversos exemplos que acontece até a capitalização mesmo com dinheiro. E os problemas na hélice, né, é algo que traz no texto, né, que diferente, né, da dupla, né, que é uma relação mais amigável, uma relação ali mais que ela tende a ter menos pancadaria, vamos colocar assim. A terceira, né, isso já acaba acontecendo muito. Então, quais são os problemas que eles trazem, né, isso em 99? Que esse aumento na interação, tão pela pessoa ela ter mais de um chapéu ali, ela pode gerar algum conflito de interesse, né? Então, por exemplo, se tem um professor que, de certa forma, tem uma solução que ele acabou desempenhando ali dentro da universidade, e tem um empreendedor externo que tem um negócio que também precisaria da universidade, e aí, né? Quem vai ser beneficiado, né? É quem já está dentro ou o empreendedor que precisa daquele conhecimento também. Então, isso pode acontecer, né? E aí cita também, né, a Torre de Marfim. Então,
academia distante desse setor produtivo, né, como já foi citado algumas vezes antes. E aí conflitos, né, entre os membros, às vezes de uma mesma hélice, né, que alguns vão desejar se envolver em uma determinada ação ou achar que a organização que eles representam ou a área que eles representam precisa se envolver em determinada questão, e outros companheiros acharem que não precisa se envolver. Então, existe esse conflito até dentro também, né? Não só nessa intersecção, mas dentro também. Mas o texto também traz que assim, as disputas são indicadores produtivos de mudanças, né? Então, quando você não tem conflito, ele traz que possivelmente essa esfera está distante, né? Conflito é um sinal que tem algum engajamento, né? Então, se está tudo bem para todo mundo, possivelmente ninguém está fazendo nada, né? Então, à medida que começa a ter um conflito ali, é porque as pessoas querem fazer alguma coisa, né? Talvez coisas diferentes, mas elas estão a fim de fazer, estão a fim de sair da inércia. Né? E aí traz algumas perguntas, né, que acabei compilando nessa. Como resolver conflitos em seu surgimento ou como criá-los para incentivar a inovação? Então, como o conflito é visto como algo positivo, como é que você resolve também, antes dele, de certa forma, acabar deixando tudo ruir, né, tudo que foi construído, ou como é que você cria também em um ambiente que está muito parado ali, em uma água que está muito parada, como é que você cria um conflito para que ele incentive a inovação? Então, eles trazem alguns questionamentos, né? E aí trazem um exemplo que aconteceu no MIT, no início do século XX, que os docentes do MIT eles queriam realizar consultorias para as indústrias, né? E aí alguns docentes eram contra, outros trabalharem para a indústria, grande parte era a favor. Então eles acabaram, a partir desse conflito, formando um comitê para analisar essa questão. E o consenso que eles chegaram foi que os professores eles poderiam realizar consultoria uma vez por semana, sem limite de ganho, ou seja, sem ganhando quanto eles quisessem nesse um dia por semana, né? E o tempo restante seria destinado à universidade. Então, teve um conflito que envolvia, né, dois atores ali, a indústria e a academia nesse momento, e eles próprios conseguiram resolver, né? E isso acabou servindo de base, de exemplo, para outros tipos de conflito parecidos que aconteceram na academia e foram resolvidos também dessa forma. E é necessário essa clareza e delimitação a respeito do papel exercido pelos docentes. Então, aqui eles acabam puxando muito para a academia, né, por acreditarem que a base do conhecimento está na academia, né? E nessa questão eles trazem um exemplo que aí contrapõe um pouco com o anterior, que nas universidades portuguesas, isso em 99, não tinha distinção até onde os professores poderiam ir de uma forma externa, como essa consultoria que os professores faziam no MIT. Então, isso mostra que essa relação entre indústria e academia está no estágio inicial, ainda não tem um consenso, ainda não tem uma boa prática definida até entre eles, né? Então, isso mostra, né, nesse contraponto, que os Estados Unidos, né, pelo menos onde o MIT está, ele está mais estruturado, ele está mais maduro nessas relações do que Portugal estava naquele momento. E aí vem tratar um pouquinho de nichos também, né? Então, os países e as regiões, elas precisam achar o nicho para conseguir se desenvolver econômica e socialmente, né? Então, não dá para atacar tudo, e isso não só para a questão de desenvolvimento na inovação, mas para qualquer empresa,
Você não vai conseguir vender de tudo, você não vai conseguir vender para todo mundo, é necessário focar em alguma coisa, né? Às vezes pode ser até um segmento maior de mercado, mas você precisa focar em alguma coisa, senão vai ser um pouco difícil você chegar em todo mundo, né? E aí traz também, e aqui eu trouxe até um dado externo, né, que as empresas elas não conseguem desenvolver toda a tecnologia necessária, assim como o Marcelo comentou da Petrobras aí, né, na parte do gás. E aqui ele traz muito para o universo da academia, né, mas o exemplo que eu peguei, ele foge um pouquinho do universo da academia, que são as principais fusões e aquisições das grandes empresas, né, com empresas de base tecnológica, com as startups. Então, a gente vê, por exemplo, que o Magazine Luiza, ele já tem 25 empresas que ele adquiriu. Isso mostra que, por maior que seja a empresa, né, por mais estruturada que ela seja, a Magalu é um exemplo para muita coisa, assim, ela não consegue, né? Então, existe aquela metáfora, né, bem falada, né, que a empresa grande é um transatlântico para ela virar, né, para ela mudar o caminho dela a partir de algo que ela vê no mercado que está errado, ela vai demorar muito tempo. Então, ela a partir do momento que ela tem empresas menores ali e muitas delas independentes, que as empresas menores são os jet skis, né, eles conseguem de certa forma ir se desenvolvendo no mercado e mudando o que precisa ser modificado e isso trazer valor para a empresa que acabou sendo dona dela, né? Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar que as empresas não conseguem fazer tudo até hoje, né? Então, 20 anos depois, elas não conseguem fazer. Um dos objetivos delas de pegarem startups é exatamente isso. E muitas dessas startups, né, não sei aqui, eu não consegui achar o dado, mas algumas dessas startups, pelo menos, são produzidas ou são frutos de algo feito na academia, né? Então, possivelmente, algum projeto iniciado na academia, né? Algumas já devem ter sido incubadas em universidades também. Então, isso, de certa forma, mostra também esse conhecimento que a academia tem e é necessário no mercado. E aí, chegando já mais na parte final, traz, né, essa questão de mas a inovação, né, ou essa transferência de tecnologia, ela é top-down, né, ela é de cima para baixo, ela é de baixo para cima, né? Então, a diferença é que em um deles o mercado decide, ou seja, né, quando é bottom-up, né, de cima para baixo, o mercado acaba decidindo, e no outro, as grandes empresas e o governo decidem, todo mundo é meio que obrigado a fazer, né, ou a seguir aquilo, né. Mas aí o que ele traz é que mesmo quando é de baixo para cima, é necessária essa interação das hélices, porque essa economia de mercado ela está dentro de estruturas, está dentro de valores culturais, está dentro de regras governamentais. Então, mesmo que for algo que não foi criado por grande empresa e governo, tem que ter uma interação, senão ela vai chegar num ponto que ela não vai conseguir passar, né? Por todas essas questões, né? Nos Estados Unidos, na época, né? Não sei hoje como está, mas existia um meio termo entre esses modelos, né? Então, assim, a partir de buscas de áreas que são a base do desenvolvimento futuro, ou seja, eles têm uma noção do que eles precisam para desenvolver economicamente ali alguma região, alguma cidade, tem reuniões com representantes dessas três hélices, né? E aí, quando há um consenso entre essa área potencial, essa capacidade também de realização, um programa focado ele é desenvolvido ali em acordo. Então, existe um estudo prévio do que
basicamente poderia ser feito, todo mundo acaba sendo convidado a se reunir, né, num comitê, e aí ver a disponibilidade disso, ver o grau também de execução, para que aí possa ser feito esse trabalho em conjunto. Né? E em muitas localidades, as universidades elas acabam desempenhando esse papel de desenvolvimento regional, que não seria, teoricamente, um papel dela, né? Seria um papel do Estado, né? Na maioria dos casos. Então, ele traz como exemplo Massachusetts e Aveiro, em Portugal, né? E, coincidentemente, começo desse ano eu conversei com o pessoal de Aveiro, da universidade de lá, e assim, é muito isso. Até hoje eles são o principal centro de desenvolvimento de conhecimento, inovação e tecnologia de toda a região, né? Eles já são uma referência ali em Portugal e estão ampliando lá o parque tecnológico que eles têm. Então, isso acontece até hoje, né? E que bom, pelo menos a minha visão, que está na mão de pessoas que sabem o que fazer, né? Vão cuidar melhor de tudo, né? E as conclusões, né, que eu acabei trazendo é que na Triple Helix os atores eles acabam se movendo entre as hélices, né? Existe uma questão também que a gente não consegue capturar os benefícios de uma pesquisa na própria localidade, na região ou no país dela, principalmente porque tem a questão das multinacionais também. Então, você não consegue pegar cercar ali, né, falando, não, vai ser tudo coletado aqui, não. O que é feito aqui pode estar também, de certa forma, sendo transferido para outro lugar do mundo, para outro lugar do país. Né? Eles trazem isso também, né? As universidades, elas se tornam mais secretas, pelo menos naquele momento, né? Então, ela tem ali centros, ela tem ali incubadoras, ela tem questões ali que tem muita tecnologia, tem muito conhecimento, tem muita inovação sendo desenvolvida, enquanto as indústrias estão mais abertas, né? Então, a indústria percebe que ela não consegue fazer tudo, ela percebe que ela demora muito tempo para fazer as coisas, então a inovação aberta, ela acaba acontecendo de uma forma mais forte, né? E por último, assim, né, que o Estado ele tem que orientar, assim, é necessário que o Estado ele oriente o que a ciência deve ser e onde ela deve estar, né? Porque na visão deles, você deixar esse papel de orientar o que a ciência deve ser e onde ela deve estar para qualquer um que não seja o Estado é perigoso, né? Então, tem que ter algum ente para fazer isso, e na visão deles, o Estado é o melhor, né? Ele não vai executar, de certa forma, mas ele, de certa forma, orienta e fala o que deve ser, o que a ciência deve ser e onde ela deve estar, né? Questão de localidade, né? Questão de transferência de tecnologia também, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Espero ter conseguido compilar um pouquinho das informações também. Beleza, Rodolfo, obrigado. Vamos passar direto para a Elaine também fazer os comentários dela. Pessoal, boa noite. Queria agradecer ao Rodolfo, excelente apresentação. A apresentação foi muito didática, você também é muito didático. E, assim, é interessante esse formato porque quando a gente está lendo o texto, pelo menos aí tem algumas partes, assim, que eu me encanto, tem umas partes que eu fico lutando ali, fico assim, o que ele quis dizer e tal. E aí você vê o colega expondo as mesmas coisas, é bem interessante, assim. Então, os mesmos pontos, então vou falar um pouquinho mais do mesmo, tá? Mas, então, é o que eu destaquei. Eu achei muito interessante porque quando você vai ler um texto sobre a Triple Helix, então você já vem com a ideia da interface, do intercâmbio, digamos assim, das hélices. E ele fala muito disso. Então ele fala não só das organizações, como aquela parte da origem de novas disciplinas práticas a partir desse componente interdisciplinar, né? E aí ele fala da gestão de tecnologia.
ele fala dessas combinações e recombinações. Então, ele dá o exemplo ali da invenção do computador, que já foi de uma diversidade de pensamento, né? Que foi da confluência de militares, industriais e interesses acadêmicos ali depois do pós-guerra, né? Então, ele vai falando dessa potencialidade criativa, né, das disciplinas, da área social com a área técnica, áreas industriais e era da informação. Então, isso tudo ficou na minha cabeça que o intercâmbio, a interface, o heterogêneo que o professor Marcelo trouxe, e aí o Rodolfo desenhou bem quando ele falou da performance. Então, a gente vê que inovação está ligada com a ideia de diversidade, né, com essa chuva de ideias, de pontos de vista diferentes, de formações diferentes. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no texto. Não só de organizações, mas de culturas. Eu acho que quanto mais diversificado, as novas ideias surgem. Achei interessante quando o Rodolfo falou do aspecto não linear ali da inovação, que aí tem aquelas 3 características, né? Que ela já nasce do contexto da economia de mercado, então isso aqui vai gerar mesmo, né? O fato de não ser não linear, até que o Nathan trouxe para a gente ali o modelo, o fato de ser recursiva, e quando ele traz a interatividade, Rodolfo, na hora eu pensei assim, a interatividade, esse intercâmbio que ele tanto fala, mas aí quando você lê um exemplo, aí eu fiquei meio na dúvida se é isso mesmo que eu tinha entendido, né? Então isso foi bacana, que eu também tive a mesma impressão, e achei interessante quando ele fala que a Triple Helix ela vai ter essa consequência de indivíduos e organizações estão tomando outras funções, né, além daquelas tradicionalmente. Aí ele vai trazer o exemplo que o Rodolfo falou para a gente, do MIT, né, dos professores e a consultoria, e que Portugal não tem essa divisão, e aí eu trouxe um dado que eu trabalho um pouquinho com isso, que aqui, né, no Brasil, em termos da carreira do magistério superior e da EBTT, né, o professor de dedicação exclusiva, a CGU fica bem em cima dele, de qualquer renda, qualquer coisa que entre diferente no imposto de renda dele, eles pegam e pedem informação, porque ele é dedicação exclusiva, ele não pode, mas a lei de dedicação exclusiva, ela permite, né, a retribuição pecuniária por colaboração esporádica, né, em assuntos de especialidade daquele docente em polos de inovação tecnológica. Isso é limitado a 8 horas semanais, então dá esse um dia na semana, aí, né, igual eles decidiram lá, e 416 horas anuais. Então, assim, você já vê que aqui a legislação, pelo menos federal aqui, já dá ao professor, né, já estimula, na verdade, né, que para trabalhar aí a inovação na área acadêmica também. Bom, uma coisa que eu achei interessante quando ele falou que da não linearidade da inovação é da dimensão do tempo está sendo reduzida. Eu gostei muito quando ele fala isso, que antes tinha uma geração que criava teoria e aí outra geração é que ia trabalhar a invenção. E a tecnologia está tão que agora são os mesmos atores ali que tem a teoria e a invenção, está tão rápido, né? Então isso foi encurtado, ele fala de colapso ali do tempo, que o pesquisador e o empresário são os mesmos durante esses processos, e o que é bem interessante também, né? Acho uma coisa legal que o Rodolfo falou, que é do atrito, né? Isso também ficou muito claro para mim na inovação, então, da diversidade, e que o atrito, ele é importante, né? Ele é uma ferramenta importante aí, porque os conflitos, ele é esperado e desejado, né? Para que a inovação surja, para que ela flua. Então, ela vem dessa base. A formação de nicho, eu gostei muito do exemplo das startups que o Rodolfo trouxe, né? Lá no texto ele fala de Portugal, eu achei feliz, assim, porque Portugal já tinha falado dos professores, que eles não têm lá bem consolidado, depois ele cita Portugal de novo, porque ele tem um dilema, né? Ele não formou o nicho, mas ele é um país muito pequeno para dar conta, né, de todas as áreas da ciência. Então, uma dificuldade deles. E depois, finalizando aí, que é um olhar meu, assim, que ele já vai abordar um pouquinho, que o professor Marcelo falou, que é a importância de outra dimensão, que é o capital humano. E aí ele fala da rotatividade das pessoas, né, nas hélices, entre uma esfera e outra, e também ao longo da carreira, mesmo que ele não mude ali de hélice, mas ao longo de empresas, né?
E aí eu acho que eu faço um link disso com o conhecimento, a proteção do conhecimento organizacional que é gerado, né? Então, quando a gente está falando aí de sociedade do conhecimento, capital do conhecimento, aí você tem que essa rotatividade de pessoas, ela está levando ali, né, aquele conhecimento, se não é bem gerido, isso já trazendo para a gestão do conhecimento. É isso, pessoal. Beleza, Elaine. Gostei bastante. O texto é bom. Esse texto eu gosto dele, muito dele também. Acho que eu vou pegar alguns pontos aqui que vocês trouxeram, né, para a gente já ir para o nosso encerramento. Acho que um ponto é esse, né, também do atrito, do conflito, ele é fundamental, porque você, né, é aquela noção que vem da biologia. O sistema que está em equilíbrio, ele está morto, ele não evolui, né? Então você tem que ter os desequilíbrios, as mudanças, para buscar o próximo estado e que o próximo estado de preferência seja melhor do que o atual, né? Quer dizer, né, a gente pensa assim, uma analogia com um projeto de desenvolvimento regional, que tem um monte de atores, quer dizer, às vezes ali você tem uma mudança numa gestão de um dos atores, né, ou você tem ali, sei lá, mais recursos, né, algum elemento novo que aquele elemento cria algum desbalanço, tem ali uma reacomodação, mas o resultado disso é melhor do que o estado anterior. Né? O que a gente vê muito aí, inclusive nos exemplos que eu dei, é que o rearranjo leva para o estado pior, né? Isso é uma outra discussão, tem um trabalho do Etzkowitz do Leidersdorf já de 2012, que aí ele discute esse negócio ele bota os conceitos aí de sinergia e entropia, né, que vem lá da química. Eles tentam, na verdade, criar uma forma de mensurar as relações da triple helix, né, e eles usam esses conceitos, né, da biologia da química e ele coloca que, às vezes, a relação entre vários atores pode ter uma entropia negativa. Então, tá bem explicadinho lá do ponto de vista dele, né? E eu lembro quando eu li isso, assim, eu só pensava em Petrópolis, né? No exemplo que eu tinha vivenciado. Eu falei, não, pô, eu conheço essa história, eu conheço, ele tá certo, ele conseguiu agora dar um avanço significativo e dizer que nem sempre apesar de talvez não ser tão bom para a propaganda da Triple Helix, mas dizer que nem sempre essa interação maravilhosa, esse monte de ator junto, não sei o que, resulta em coisas boas, já, às vezes não. Tá? Então, o conflito é importante, né? Essa ideia vem lá da biologia evolutiva. A questão aí que o Rodolfo coloca também da informação das compras, né, que as grandes empresas estão fazendo, quer dizer, esse é um movimento, né? Ele está dentro de vamos dizer assim, está dentro de uma caixinha chamada, né, corporate venture, né, quer dizer, as empresas maiores capitalizadas, elas vêm investindo, comprando parcelas das empresas pequenas e muitas vezes comprando a empresa inteira, né, porque aquilo, na verdade, o que ela está fazendo, ela está dentro de um processo de open innovation, né, ela está trazendo conhecimento que ela não tem para dentro. Né, então, ela está comprando. Ela diz assim, não, poxa, eu vou gastar aqui 10, 15 milhões para desenvolver esse conhecimento, isso vai me levar tempo, pô, vou comprar aquele cara ali por 5 que já está resolvido, que ele já tem, e incorporar aquilo. Né? E aí a ideia só do Magazine Luiza, mas de muitas empresas. Você olhar a história da Microsoft, é essencialmente isso. Várias ferramentas da Microsoft, o que é hoje o Messenger era o ICQ lá atrás, que era a Mirabilis israelense que eles compraram, né? O que é o tocador de música era o Winamp, que era uma empresa também que foi comprada. Quer dizer, tem N questões. Tá? Até ia trazer 2 exemplos. Hoje, um dos vamos dizer assim, conceitos que estão caminhando em paralelo à ideia da incubadora, né? Além da ideia do hub de inovação, é essa ideia de um espaço onde você consiga fazer pequenas e grandes empresas interagirem. Né? Tem tipo uma aceleradora, né? O conceito de aceleradora privada funciona bem nos Estados Unidos. Aqui não pegou, teve algumas tentativas, não pegou, mas agora vem surgindo esse conceito
aceleradora enquanto um espaço onde você aproxima, né, pequenas empresas de grandes. E aí você tem ferramentas para isso, não só você tem desafios, né, de inovação aberta. Tem algumas organizações que se especializaram em fazer esses desafios, né? Então, um exemplo legal para quem quiser olhar, tem a Darwin, que é uma incubadora lá de Florianópolis, lá de Santa Catarina, mas ela é o exemplo típico vamos dizer assim, de uma incubadora de terceira geração.